Aí galera, mais uma live, 12ª já, hein? Eu sou Bernardo Ramires e trago 2 décadas de experiência como bartender para ajudar pessoas a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. E na live de hoje eu vou abordar um tema que é bem comum na grande maioria das pessoas. Cara, receber um não é o seu maior medo? O porquê que o medo do não é um dos piores pesadelos das pessoas, né? Do que ele se alimenta? Qual parte do corpo ele habita? Como que ele nos impede de conquistar nossos objetivos e principalmente o porquê e como podemos superá-los? Na sexta-feira no Globo Repórter, brincadeira. Cara, ninguém gosta de ser rejeitado, né? Uma das nossas necessidades básicas é justamente a aceitação, né? Por isso, quando alguém fala um não pra você, isso pode se confundir com o quê? Eu não gosto de você, não te amo, você não é bom o suficiente, ou você não pode, ou você não merece, né? Então, e aí, Xande? É foda, né? Tamo junto. Cara, então assim, fazendo uma busca nas minhas memórias, assim, baseado também nas minhas experiências, e experiências próximas também, né, de pessoas com afinidade e tal, eu cheguei à conclusão que nós dependemos da aceitação do próximo desde crianças, cara. Lembra de quando você era criança, enfim, e tirava uma nota ruim no colégio? Né? A sensação de medo, não só do castigo, mas de decepcionar os pais ou seus tutores, enfim, né? Então, significa que tirar notas boas, ela ia gerar o quê? Uma aceitação melhor da sua família, né? E ao longo dos anos, a questão que envolve o não decepcionar os pais, ou deixar nossos pais orgulhosos e tal, ela vai ficando cada vez mais claro e mais necessário, né? Inclusive, na Netflix, tem um documentário bem interessante, viu? Eu até vou recomendar pra vocês. Chama Bebês em Foco, que traz isso de uma forma muito animal, cara. Tipo, tem um momento desse documentário que trata justamente da origem da aceitação, né? E não só diz, como prova também, né? Que os bebês, eles precisam da aceitação da mãe a qualquer custo. Então eles fizeram lá um exercício, né? Uma parada muito louca, onde as mamãezinhas tinham que ficar apenas olhando para os seus bebês, né? Sem esboçar nenhuma reação, com aquela cara de paisagem mesmo, sem falar nada, só olhando. E os bebês enlouqueciam, cara, pra chamar a atenção da mãe, tirar a reação dela, enfim, é incrível a parada. Eu recomendo, Bebês em Foco, né? Na Netflix tem, tá? Isso só embasa o que eu acabei de dizer, né? Então, e até ontem eu tava falando com um grande brother meu, e a gente tava relembrando algumas histórias do passado e tal. A gente tem o hábito de conversar mesmo que à distância, que ele mora em Brasília. Ele é meu brother desde do tempo de escoteiro e tal, desde molecote, enfim. E a gente estava justamente relembrando algumas histórias, né, do passado, e foi bem quando ele lembrou de uma situação que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Então ele me contou assim, ele devia ter ali aproximadamente uns 6 anos de idade, mais ou menos. Eu não sei nem como ele se lembra disso, né? Porque o bicho já tá meio tiozinho já. Mas enfim, ele tem a mesma idade que eu, então ele tá tiozinho mesmo. Aí ele tinha uma namoradinha naquela época, o Papito era meio namorador, né? E aqueles namoricos de época, enfim, as crianças soubessem o que o namorado fazia, não namorava. Mais ou menos por aí que acontece. E eles andavam de mãozinha dada no pátio e tal, no recreio, ficava mandando bilhetinho pro outro. E tava tudo muito bonitinho, tudo muito lindinho e tal, até a guriazinha, a namoradinha dele, mudou de turma, né? Passou por horário da tarde. E aí eles ficaram mais ou menos ali uns 2 anos sem se ver. Pelo menos uns 2 anos. E até que um belo dia o Papito tava lá todo tristinho de saudade, mentira, porque criança não fica triste, criança brincou, esquece até que tem pai e mãe. Ele, de repente, ela apareceu, né? E ele sempre foi muito tímido, apesar de namorador, era meio tímido. Ele demorou 6 meses, pelo menos, pra tomar o primeiro passo para ir falar com ela. E, na verdade, ele nem falou com ela, né? Como era época de festa junina, as crianças elas podiam escolher os parzinhos, né? Que ia dançar quadrilha e tal. Só que tinha que falar isso na frente de todo mundo, né? Da sala. E você sabe como criança é cruel, né? Criança pras outras criancinhas é complicado. Mas mesmo assim o Papito foi lá e tomou coragem. E lá na frente de todo mundo, todos os alunos da sala, pediu pra dançar com ela, né? E adivinha só, né? Ela disse não. De certo, ela devia estar puta na cara com ele, que era namoradinha, ficou 2 anos sem se ver. De repente, ele demorou 6 meses pra poder fazer, ela achou que o quê? Que ela ia ficar lá esperando o cara, né? Só na cabeça dele mesmo, né? Mas enfim, ela disse não. Isso daí provavelmente traumatizou ele um bocado. Porque, meu, imagina só. O Papito hoje com 40 anos de idade, quase. Né? Aproximadamente, ele é casa dos 40. Ainda lembra disso? Significa que isso marcou na vida dele, né? Coisa de mais de 30 anos atrás. Só que no final das contas, o Papito acabou dançando com uma outra guriazinha que era a maior gente boa do colégio. E ainda tinha uma outra guriazinha que era a mais bonitinha de todas, ficou chorando pra dançar com ele, né?
Mas só para mostrar como marca. Esse lance da aceitação, de você não saber ouvir o não, de você não conseguir trabalhar isso dentro de você, é meio foda. E imagina só, hoje o Papito tá na casa dos 40, ainda lembra disso com detalhes, cara. Então ele me contou esses detalhes, eu gravei, eu falei, pô, amanhã mesmo o tema da live é o medo do não, a aceitação e tal, então vou contar essa história também. Eu acho que uma outra observação que eu acho muito importante mencionar é justamente o fato do ser humano, ele ter uma facilidade incrível, cara. Mas é uma facilidade incrível em aceitar o medo, né? E repulsar o fracasso. Quando assim, pelo menos do meu modo de pensar, nós deveríamos ter uma melhor aceitação sobre os nossos fracassos e uma maior blindagem sobre o medo. Mas geralmente a gente não tolera o fracasso, né? Mas toleramos o medo. Aí é que tá. Ninguém quer ou gosta de errar, de fracassar. Mas, cara, isso é algo inevitável no caminho para o sucesso, né? Só não erra quem não se propõe a aceitar desafios. Esse é o grande lance, cara. Só não falha quem não tem desejos, quem não tem expectativa, né, cara? Uma das formas mais comuns e mais naturais de aprendizado, de você aprender alguma coisa, é justamente por tentativa e por erro, né? Tipo, o lance é você aprender com cada falho, aprender com cada insucesso, aprender com cada erro, né? Mas assim, eu não tô me referindo hoje do não, aquele não que a gente tá acostumado a ouvir desde criança, e até quem é pai, quem é mãe, também é acostumado a falar o não pro filho, justamente como ferramenta para poder educar os filhos, né? Para você pôr limites e tal. Inclusive eu sou totalmente a favor, por mais pais assim, com certeza o mundo ele ficaria muito, mas muito melhor com crianças sabendo o significado do não, né? E aprendendo sobre seus limites. Mas esse não é o nosso tema de hoje, né? No foco desse, não é esse tipo de não, né? Eu vejo essa necessidade de aceitação, eu vejo ela sendo transportada, até mesmo carregada assim ao longo dos anos, e ela vai deixando uns buracos, né? Que eles com o passar do tempo eles precisam ser preenchidos com novas aceitações. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas um buraco que fica ali atrás ele vai precisar ser preenchido lá na frente com novas aceitações, seja no trabalho, seja na vida afetiva, com amigos, enfim, qualquer parte da nossa vida, né? Só que aí a gente acaba percebendo que isso tudo vai muito mais além do que um simples não. Vai mais além do que um simples não. Eliminar esse medo, ele pode te elevar, na verdade, até um outro nível que você merece conhecer e viver. Sabe? Tipo, é libertador, na real, a parada. Né? E partindo do ponto inicial, onde você considera a possibilidade de poder falhar em algumas decisões, você não apenas falha, cara, você se permite errar de forma inteligente. O que quer dizer com isso, cara? Quer dizer que com cada erro você vai aprender algo, entendeu? Com cada erro você vai aprender alguma coisa. Então, nunca erre sem a real possibilidade de ganhar algo com isso. Isso é o que o grande lance de você tirar o proveito da situação, tirar o proveito do erro, de aprender com a falha, né? Que é tudo muito bonito, às vezes a gente se dá como desculpa, eu caguei aqui, eu caguei ali, eu aprendi alguma coisa, mas na real, superficialmente, ninguém aprendeu bosta nenhuma. Entendeu? Então o grande lance é justamente você errar de forma inteligente, que é o quê? É você realmente tirar um proveito disso, né? Realmente, nunca erre sem a real possibilidade de ganhar algo com isso. Então, e ao aprender, toda vez... Você pega um erro que você cometeu e automaticamente você vai fazer o quê? Você vai melhorar. Você vai se melhorar e vai se propor a fazer a parada de uma forma diferente para você conseguir atingir o sucesso, né? Então, a aceitação dessa experiência, desse tipo de experiência, de você aprender com o erro, ela nos coloca numa atitude em que facilita a nossa concentração, né, nos resultados. Não existe essa no meu ponto de vista pelo menos, tá? Esse lance que a gente fala, acertou, errou, é bom, é mal, enfim. Não existe isso. Isso pra mim, na minha concepção, é uma ilusão total. Porque o que existe na verdade não são erros e acertos. O que existe na real são o quê? São resultados que decorrem das nossas ações, né? Elas podem não ter o resultado que a gente espera, mas é um resultado, não é um erro nem é um acerto, né? Então até a gente ser bem sucedido, cara, nas nossas tentativas, ou seja, para a gente chegar no resultado que a gente deseja, que a gente espera, a gente tem que primeiramente perceber e observar o porquê que a gente não conseguiu nas vezes anteriores. O que deu errado? Qual foi a merda que a gente fez, entendeu? Porque a partir daí você consegue visualizar uma nova estratégia.
né? Esse processo ele tem que ser realizado quantas vezes for preciso, cara, para ser bem sucedido. É uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, só que cada vez você vai fazer de um jeito diferente, entendeu? Nunca vai ser do mesmo jeito, né? Senão você não vai ter aprendido nada, né? Vamos lembrar da gente quando a gente era bebê, tá? Vamos voltar no tempo um pouquinho, dos nossos eus bebês, né? Quando a gente era criança, né? A gente não tinha medo de nada, mas nem do frio, nem da água, nem dos limites. Um bebê, quando ele começa a aprender a andar e tal, a desenrolar, ele não se preocupa em cair, ele não se preocupa em ouvir a galera, ele simplesmente cai, ele tenta se levantar e faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sempre lá, destemido e persistente. O que mudou nesse tempo? Cara, eu vou falar por mim, eu mesmo. Cara, eu não tinha medo de água, não tinha medo de nada, qualquer coisa era motivo pra tirar a camisa, porta o frio. Eu fui tomar banho agora há pouco, eu quase me caguei de frio, cara. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais bundão, né? O que mudou? Acho que o medo chegou junto com a tal zona de conforto, né? E a gente foi condicionado a isso com o passar do tempo, né? Eu sempre gostei muito de filmes, né? E eu assisto 1000 vezes um filme se eu gostar mesmo desse filme. E eu procuro sempre assistir uma vez por assistir, a segunda vez para entender a parada, a terceira vez para tirar alguma coisa de proveito, né? Se eu gosto mesmo. E tem uma série de filmes que eu não me canso de olhar, mas não me canso mesmo. Que eu justamente falei sobre esse filme numa das lives. Acho que eu fiquei quase meia hora falando só dessa série de filmes, né? E como que eu aprendi com eles e tal. E é sempre pra mim uma injeção de testosterona essa série de filmes que eu tô falando justamente do Rocky Balboa, né? Quem me conhece sabe que eu sou fissuradão em Rocky Balboa. Cara, lembra quando ele... Vamos falar, ver o bebê caindo, levantando. Cara, o filme era a mesma coisa. O cara apanhava pra cacete, mas era todo o filme, cara. Todo o filme, eu acho que ele só ganhava porque ele sabia apanhar e aguentava. O miserável conseguia se levantar toda vez que caía, né? Cara, e era um soco, uma queda, um soco, uma queda, um soco, uma queda e ele lá. E acho que ele vencia pelo cansaço. E teve dos filmes, foi o último que ele fez da série Rock, depois teve o Creed 1, Creed 2 e tal. Mas teve o último, foi o Rock 6, que ele faz um puta discurso, cara, pro filho dele. Esse discurso ele é até utilizado em várias frases desse discurso, né, em várias palestras motivacionais e tal. É um puta filme, eu gosto demais, né. E ele faz esse discurso pro filho. Eu vou contar esse discurso aqui, né, porque eu acho bem pertinente. O filho chega uma hora do filme que o filho dele pergunta pra ele se ele tá com medo de lutar, né? E ele só faz essa pergunta porque no Rock 6 ele já tá com quase 60 anos, um tiozão já, marombado, mas um tiozão, e ele foi convidado para fazer uma luta amistosa com o atual campeão, que era o Jason Malinha Dixon, né? Ele é o atual campeão mundial dos pesos pesados, que tem menos da metade da idade do cara. E foi feita uma simulação de computador onde o Rock, se fosse mais novo, ia ganhar, e o atual campeão, toda a luta era um soco, uma queda também, ganhava tudo muito fácil, e aí fizeram uma luta amistosa, né? Só que o Rock tem um grande lance que em todos os filmes parece que ele vai acumulando uma série de coisas dentro dele, né? E ele vai falando que ele tem um bicho dentro dele que ele precisa soltar, né? E ele vai só alimentando. Aí tem lance de filho com droga, mulher que morre, a porra toda, o cara meio solitário e apanhou pra cacete, enfim, perdeu amigo, perdeu os 2 primeiros mentores da vida dele, sabe? Então é uma série de filmes muito loucas, que tem N conflitos ali camuflados ali no filme ali, que se você assiste mesmo com essa visão, você acaba entrando no filme. E eu aprendi muita coisa com isso. Então o filho dele acaba questionando ele, né? Sobre esse medo. Perguntou pra ele, você tem medo? Não tá com medo de lutar? O pai dele falou, tô cagando de medo, mas... né? E daí? Aí o filho dele então começa a questionar outra parada. Ele começa a culpar o pai dele pelos próprios fracassos, né? Alegando que ele estaria à sombra do ex-campeão, enfim, só pelo sobrenome e tal. Enfim, a realidade mesmo é que o moleque leva uma vida de merda, né? Ele é um capacho no trabalho, enfim... e foi bem nesse momento que ele começa a soltar todos aqueles fracassos, todas aquelas derrotas que ele tem e todos os medos que ele tinha pro pai. Foi justamente quando o Rock virou pra ele e falou assim, ó: cara, eu lembro quando eu segurava você nos meus braços e dizia pra sua mãe, você cabia aqui, esse garoto será o melhor garoto do mundo, esse garoto será alguém melhor que qualquer outra pessoa que eu já conheci e tal. E aí ele olha pro filho dele e fala, cara, moleque, você cresceu bem, você cresceu maravilhosamente, era um moleque maravilhoso, era maravilhoso apenas assistir você crescer, né? Cada dia era um privilégio, então chegou a hora de você ser um homem feito e sair e conquistar o mundo, né? Ou seja, assumir a responsabilidade da sua própria vida, né? E aí ele saiu de casa e foi. Mas em algum momento da sua trajetória você mudou, né?
Você parou de ser você. Você deixou as pessoas colocarem o dedo na sua cara e dizer que você não prestava. E quantas vezes não acontece isso com a gente também, cara? Né? Por isso que eu me identifiquei bastante. E quando as coisas ficaram difíceis, o que você começou a fazer? Começou a procurar alguém pra culpar. Olha que merda. Como uma grande sombra. Deixa eu te dizer uma coisa, cara, mas é algo que você já sabe. O mundo não é um mar de rosa, nego. Não é. É um lugar muito cruel, é sórdido. E não importa o quão durão você seja. O mundo vai te bater até você ficar de joelho. E vai te manter assim, permanentemente, se você deixar. Nem você, nem eu, nem ninguém vai bater mais forte que a vida. É pesado, cara. Mas a questão não é o quão forte você sabe bater. A questão é o quanto você aguenta apanhar. Disso o cara entendia, né? E continuar seguindo em frente. Quanto você suporta, né? E continua indo em frente. É disso que as vitórias são feitas, cara. Agora, se você sabe o quanto você vale, então vai lá e reivindique isso, né, cara? Mas você tem que estar disposto a suportar. E não apontar o dedo dizendo que você não está onde deveria estar por causa dele, né? Ou dela, ou de ninguém, quer que seja. Tipo, covardes fazem isso. E você não é covarde, né? Você é melhor que isso. E eu sempre amarei você. Não importa o que aconteça, não importa. Você é meu filho, é meu sangue. Mas você é a melhor coisa da minha vida. Mas até que você comece a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. É pesado isso, cara, mas é realidade. Quando você não assumir a responsabilidade pelos seus atos e assumir a tua vida, e se você se acha bom, e se você não for buscar e tratar a sua vida dessa forma, nego, então você não vai viver. Né? E foi bem ali nesse momento que a partir daí que o filme mudou de figura parada, ele caiu por si e tal, ficou ao lado do pai na luta, pediu demissão do trampo, mandou todo mundo se fuder, e começou, a partir dele, ele começou a viver. Né? Ele começou a viver de verdade, né? Ele resgatou, cara. Quantas vezes você, às vezes por ter que fazer parte da porra de um sistema, seja de uma empresa, seja de uma, se aceito por um ciclo de amigos, ou se aceito dentro da porra da sua casa, ou se aceito na bosta da empresa que tu trabalha, o que você faz, cara? Você se muda, você perde a sua característica. Entendeu? Todos aqueles valores que você foi criado, bons ou ruins, enfim, mas você se muda. Só que você não se muda de uma forma melhor, simplesmente para você ser aceito naquele nicho, naquela sociedade. Aí você perde sua característica, velho. Aí você deixa de viver. Todo mundo agora me pergunta quais são os meus maiores medos, né? Se eu tenho medo de morrer e tal, que o medo de morrer é comum em boa parte da sociedade. E eu viro e falo, não, eu não tenho medo de morrer. Eu já passei pela morte umas quantas vezes, quem me conhece sabe. Então eu tô cagando pra morte. Eu me cago de medo de não viver. Então, porque cada dia é comum, cara. Então, enfim, isso até me faz lembrar de um outro filme que eu gosto muito, muito. Até me emociona outra vez, parece 18 horas de filme, que é O Coração Valente. Quem já assistiu também sabe. Que baita filme. Ali tem um personagem, que é o William Wallace, que era interpretado pelo ator Mel Gibson. Né? E ali é uma frase mais impactante do filme, que ele diz lá que todo homem morre, mas nem todo homem vive. Né? Então, acho que esse é o meu medo, é de não viver. Né? Aí você pode virar assim, de repente parar e se perguntar. Ou perguntar pra mim, né? Beleza, Bernardo, mas e se eu receber um não, né? Eu posso ficar traumatizado? Pode sim. O Papito lá atrás ficou traumatizado com 6 anos. Lembra disso até os 40, né? Isso é normal. Tipo, mas é justamente isso que vai separar os meninos dos homens, né, cara? É como você lida com os traumas e usar toda essa energia pra buscar o sim, cara. O não, cara, o não já faz parte, né? E o sucesso, ele é o acúmulo de pequenos fracassos. Da mesma forma que pra se chegar ao sim, muito mais não vai vir antes, cara. É muito mais não do que sim. Cadê? Aí, Max, salve, Max. Saudade de ser, rapaz. Um beijão pra sua família linda, viu? E pra sua bebezinha também, que tá a coisa mais linda do mundo. Então, na real, isso é até uma estatística, cara. Pra cada sim, vem 10 não antes. É uma estatística, isso você pode ver. Pra cada sim, são 10 não. Tipo, aí você pode virar pra mim e perguntar assim, falar assim, porra, Bernardo, então quer dizer que é só uma questão de quantidade de tentativas? Se eu tentar 11 vezes eu vou ter um sim, cara? Eu vou te falar, não é bem por aí. Não adianta você pegar a arma e tranca e sair atirando lá e talvez ali no meio do caminho você vai acertar alguma coisa, né? Mas é bem provável que você não vai acertar ali no seu objetivo, né? Não vai dar no meio. Não vai mirar pequeno, errar pequeno. O sim, ele só chega depois que você aprende com cada não e tenta um modo diferente, né? Mesmo porque não tem como querer resultados diferentes usando as mesmas técnicas, já dizia o Einstein, né? Uma frase dele essa. Então, e o cara não era nada inteligente, né? Enfim, não adianta, você quer um resultado diferente, então age diferente. Recebeu um não ali, se aquele caminho você já viu que não vai, não adianta você fazer a mesma coisa.
Então você vai absorver aquele não, vai entender o porquê dos porquês, o porquê que foi um não, o que você fez de errado naquele momento e vai traçar uma nova trajetória para você chegar no sim. Você pode receber outro não depois, isso é normal, mas foda-se, pelo menos você já eliminou duas e vai para eliminação. Tá, lembra? É a consistência, eu já falei isso em várias lives, é a consistência, a persistência e a transformação constante. Né? Mas aí você pode virar e falar pra mim, mas caralho, mano, eu tenho um trauma fodido, né, cara? Só de pensar em ouvir não, eu já tremo na base, me fecho, me cago inteiro, enfim, não é legal. Aí eu vou te perguntar, qual que é o tamanho da sua vontade? Se pergunta isso, qual que é o tamanho da sua vontade? Qual que é o tamanho do seu objetivo? E o quão disposto você tá pra lidar com o arrependimento lá na frente, justamente por não ter tentado? Está disposto a lidar com arrependimento lá na frente? Por não ter feito bosta nenhuma? Por ter ficado inerte? Por não ter se modificado? Por não ter se melhorado? Por não ter tentado e ido à luta daquilo que você quer? Né? A gente tem que saber, cara, que a porra da persistência é uma virtude, velho. É foda, mas é uma virtude. E ela é decorrente dos nossos erros, né? Tipo, e outra, pense que o não, ele já é a sua realidade, né? Se você não tomar a iniciativa. Então nada acontece na inércia, o não já existe ali. Isso que eu acabei de falar nada mais é que o conceito dessa palavrinha que está bem na moda hoje em dia, que a maioria da galera não sabe a bosta do significado, que é justamente resiliência. Vai lá dar uma olhadinha no dicionário e procura o que significa resiliência. Né? Todo mundo fala um monte de coisinha bonita e nem sabe o que está falando, então isso é resiliência, né? Agora, você pode também ignorar o medo, né? Deixar de aprender com ele. Tipo, a chance de ele se repetir lá na frente é imensa. E você terá a sensação de que está num eterno looping, né? Looping é vai e volta, parece aquele déjà vu, o tempo todo de não, né? Então justamente por você não se permitir aprender com os erros. Então da mesma forma, ou da mesma maneira que não temos que mistificar o não, deixar ele imenso, a gente também não pode ignorar ele. Né? A gente tem justamente, você pode até ficar bruto, né? Embrutecer com a quantidade de não que você recebe, ao ponto deles não te incomodarem mais, né? Mas o que você está aprendendo com eles, aí é que tá, né? O que tá? Beijo, Xana, beijo, Neidir, tamo junto. E então eles podem não te incomodar mais, mas você está aprendendo com eles. Tipo, a linha é bem tênue assim, entre você lidar com ele de forma produtiva, ou seja, você aprender com o não e a partir desse não, você criar uma nova metodologia, criar um novo modus operandi para você ir atrás dos seus objetivos, ou você pode simplesmente ignorar ele e para não tirar proveito nenhum, porque geralmente quando você ignora ele, você embrutece, porque justamente aí que você se caga mais de medo ainda, só que você acaba se acostumando, se condicionando a ignorar ele, para você não mais sentir o medo dele. Só que é o seguinte, você também não está aprendendo. E o processo evolutivo todo cai por terra, né? Agora sim, você pode resolver também seus medos do não. Para você fazer isso, para você resolver, você tem que fazer uma viagem mental pelo tempo. Porra, mas não dá trampo. Tem que fazer uma viagem, cara. Ó, procura lá no seu eu, lá no seu interno, lá. É isso aí, Xania. Resiliência é importantíssimo. É importantíssimo. Eu vejo uma galera falando de resiliência, e a galera não às vezes não se dá conta, né? Fala só porque é bonito, só porque tá na moda. Mas resiliência. É isso aí. Então, pra gente conseguir resolver esses nossos medos, a gente tem que fazer uma viagem mental, né? Pelo tempo. Vamos lá procurar, dentro do nosso eu interior ali, quais são aqueles buracos que eu mencionei lá em cima, que necessitam justamente o quê? Ser preenchidos. Quando a gente quer ser aceito por todos, né? Ou buscar agradar a todos o tempo todo, né? Isso é foda. Cara, quando a gente procura fazer isso, a gente acaba se sentindo mal quando alguém não concorda com a gente. Vocês já perceberam isso? Tipo, a gente quer agradar todo mundo e de repente a gente fala tanto sim, a gente não fala não, que quando alguém não concorda a gente simplesmente fica magoado, fica chateado, sabe? Acho que a gente tem que mudar a história que a gente conta pra nós mesmos, que nós contamos pra nós mesmos, tipo, a cada vez que alguém diz não. Entendeu? Porque a partir daí que você começa a buscar os buracos que estão abertos, que você precisa preencher com aceitação, que quando alguém vai falar ou não, alguém vai discordar, vai te doer e tal, então a gente tem que parar de contar essa história pra gente mesmo, né? E cada vez que alguém diz não. Acho que essa é a maneira mais fácil pra deixar de ter o medo dele, né? E com isso a gente pode ser livre, cara. Que acho que é o principal ponto da vida, é ser livre pra conquistar coisas incríveis, cara. Tipo, pense no que você já poderia ter realizado se você não tivesse esse medo, né?
É o primeiro, segundo, terceiro passo, né? O que você já poderia ter feito, cara? Onde você estaria trabalhando? Quais as decisões você já teria tomado? Quais as propostas que você já teria aceito? Né? Se você não tivesse justamente esse medo do não, né? Aí tu vira pra mim e pergunta assim, porra, Bernardo, mas o que eu posso fazer pra começar a vencer o medo do não, né? Eu sempre falo assim, quando chega nessa hora da dica prática das lives, eu sempre falo pra gente abandonar um pouco o celular, abandonar um pouco o computador, mas depois da live só. E pegar um papel e uma caneta, né? Então eu vou manter esse mesmo conceito, tá? Então vamos pegar um papel e uma caneta, tenta desenhar ali uma linha do tempo, sabe? A gente já fez isso no outro exercício, só que com outro conceito. Mas vamos desenhar a nossa linha do tempo ali, pega alguns anos principais ali da sua vida. E o mais detalhado possível, tá? Aí você vai escrever quais foram as vezes em que você recebeu um não que mais te marcou. Lembra que eu dei o exemplo do Papito, aquele meu brother, de São Paulo? Então, isso, a primeira marca da linha do tempo dele tá lá com 6 anos de idade. Então, porra, sei lá, quando você era criança, você recebeu um não que te incomodou, que te impactou, que te deixou triste, que te deixou chateado, que marcou na sua vida, é a partir dali que você vai começar, tá? E vem vindo numa escala seguindo a ordem progressiva cronológica da parada, né? Então, quais foram as vezes, né, que você recebeu não? Identifique essas situações e quais eram as suas condições, ou seja, como foi a tua abordagem, qual foi o teu modus operandi, quais foram as ferramentas que você usou, o que você falou. Se marcou, você vai lembrar. Não tem essa, faz tanto tempo. Pô, o Papito me contou a história ontem, ele tinha 6 anos de idade. Ele lembrou de cada detalhezinho, até a roupinha que a menina estava usando e tal, e ele é algo que não é muito bom de memória. Entende? Mas marcou tanto que ele lembra. Então, se marcou a gente vai lembrar. Então, vamos começar a contar outra história a partir daí, né? Então, vamos identificar esses possíveis erros baseados em toda a experiência que a gente já adquiriu depois disso, né? E vamos traçar uma nova trajetória e analisar as possibilidades de outros resultados com outras técnicas. Obviamente que isso vai ser um trabalho mental, né? É um trabalho mental, na real. Então, vamos tentar fazer isso daí para fechar esses buracos, não com a necessidade de aceitação, mas justamente com novos processos trabalhados internamente dentro da gente, certo? Redundância à parte, né? Todo final de live eu faço o lance da hora do duvido e eu ensino a galera a fazer um drink também, um coquetel e tal, né? Eu sou bartender, como bom bartender, eu gosto sempre de estar acompanhado de boas bebidas, bons drinks e bons coquetéis. A hora do duvido de hoje, na real, ele vai ser mais uma dica prática do que uma hora do duvido, tá? Que toda hora do duvido eu faço um desafio, eu já contei como é que funciona, de onde nasceu essa história da hora do duvido, mas é mais uma dica prática, tá? Você vai parecer meio louco ali nesse meio do caminho, mas funciona, tá? Então toda vez que você começar a pensar, tá conversando com alguém, tá? Pode ser pro WhatsApp, pode ser ao vivo, pode ser do jeito que for. Toda vez que você começar a pensar em querer dar uma desculpa pra algo, toda vez, fala, Cezão, tamo junto. Então toda vez que você começar a pensar em dar uma desculpa pra alguma coisa, para e bate palma. Porra, mas que loucão, né? É loucão mesmo, né? Você vai bater palma como um gatilho, é uma ferramenta que você vai usar pra você parar e pensar na solução desse problema, ao invés de você dar uma desculpa e protelar a porra toda. Chega, pô, não sei o que, vou pensar, desculpa, pô, não sei o que eu vou fazer agora, acho que eu vou falar que tá faltando luz, meu carro quebrou, não sei o que. Opa, bateu uma palma, pensa, não, qual que é a proposta? O que o cara tá falando? O que eu tenho que fazer? Então procura uma porra de uma solução ali, pra essa brecha que você vai deixar aqui, não ficar um buraco lá na frente, entendeu? No começo você vai se achar louco, os outros vão te achar louco, mas depois você vai ver que vão te chamar de gênio, cara, porque você vai ter a solução pra todo e qualquer problema, entendeu? Então a hora do duvido fica mais como uma dica prática do que como um desafio. É um desafio que você vai fazer pra você mesmo, na real. Você não precisa me mandar foto de nada, não precisa mandar áudio de nada, não precisa marcar em bosta nenhuma. Tenta praticar isso dessa forma. Vamos ver se vai dar resultado. Se tu quiser me mandar depois no direct lá e falar, não, eu comecei a fazer isso, deu tudo certo, vai ser bacana pra caralho e eu vou ficar bem feliz com isso, tá? E agora então eu vou ensinar vocês a fazer um drink que eu gosto muito, na verdade a galera toda da região aqui adora também, eu monto os bares de caipirinha nos eventos, a galera curte pra caramba. Lembra que eu falei numa das outras lives, nos drinks que eu tava fazendo e que eu ia ensinar? Olha lá o Alex Paulista, e aí, brother? Cara, esse é um dos melhores bateras que eu conheço, mano. O cara é sensacional. Passou um tempo em Portugal, não sei se ele já tá de volta no Brasil, mas se tiver, logo eu tô chegando pro Floripa, brother. Um abração pra você e pra toda a família, viu? Manda um beijão pra tua mãe, que eu adoro demais, cara. Tamo junto.
Então, lembra que eu falei que eu ia ensinar a galera a fazer o xarope de açúcar e tal, porque, meu, fica mais saudável, fica mais de boa e tal. Então, o xarope de açúcar eu uso no lugar do açúcar, né? Faz menos sujeira, não traz bicho nem nada. Então, o xarope de açúcar é simples de fazer, eu não vou nem mostrar como é que é. Ah, tá em Lisboa, brother. Massa, hein, meu? Massa pra caramba. Faz um tempo que tu já tá aí, né? Deve estar quebrando tudo por aí. Tamo junto. Saudades de você também, cara. Continua aí nessa vibe sua aí, que é massa pra caramba. Esse é um dos caras mais rock and roll que eu conheço, velho. O pai dele foi um cara iluminadíssimo, muito influente na música, no cenário da música no Brasil e do mundo até. Salve, salve, viu? Um abração. Não esquece de mandar um beijão pra tua mama, que ela é sensacional também. Enfim, então, pra gente fazer lá o nosso xarope de açúcar, a gente vai pegar 1 kg de açúcar. Eu gosto de usar o Demerara, que ele é mais saudável, tem, enfim, é massa pra caramba. E aí você vai pegar 1 litro de água, vai ferver um litro de água e vai misturar nesse quilo de açúcar e mexer até dissolver tudo. Pronto, tá feito. Agora vou fazer agora uma caipirinha pra vocês, brother. Caipirinha é vida. Vamos desde como cortar o limão, tá, galera? Aqui, ó. Vamos tirar as 2 bundinhas dele aqui, as 2 extremidades. Põe ele em pezinho, parte em 4. Desses 4, nós vamos pegar 3 partes. Ponto. Essa aqui nós vamos usar para fazer o nosso enfeite de copo aqui, ó. Que a gente chama de guarnição. Vamos deixar ele aqui já montadinho, ó. Pronto. Vamos pegar aqui o açúcar. O açúcar você pode colocar ali uns 50 ml, tá? Do nosso xarope de açúcar. Maceradorzinho. E dá-lhe pau. Sempre bom na hora de macerar você fazer esse movimento aqui, ó. Feito isso, vamos pro nosso gelo. Pode colocar ali 5, 6 pedrinhas de gelo, tá? Se o Xande está assistindo aí, ele vai ver só qual que é a parada da medida. Já vai mandar até um salve. O vodquinha. Pode colocar ali em torno de uns 80 ml esse vodka, tá? É o que eu gosto um pouco mais fortinha mesmo. Fechou? E dá-lhe pau. A caipirinha, cara, é um coquetel que ele é 100% nacional, viu? Ele até o começo desse ano ele fazia parte da seleta categoria da IBA, que é International Bartender Association. Até os caras tirarem ele de lá. Aí, Xande, essa aqui é pra você, ó. Canudinho e dá-lhe. Tá feito mais um drink aí. Espero que vocês tenham gostado. O tema hoje foi um pouquinho fortinho, né? Medo não. Mas estamos juntos aí, tá? Abração e até a próxima.